Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para conversarmos um pouco a respeito de assuntos ligados à espiritualidade, ao cotidiano ligado à espiritualidade. Eu quero agradecer imensamente a essa casa maravilhosa que eu reencontro, que exatamente ela se dedica ao desenvolvimento, ao crescimento espiritual. E o reencontro é uma casa assistencial espiritual. E ela sempre está procurando, nos dias de hoje, que são dias de atribulação, são dias realmente de temeridade, onde as pessoas sofrem certas angústias, e como será o dia de amanhã, e ela tem realmente, através da sua diretoria, através dos seus trabalhadores, tem arregaçado as mangas e feito trabalhos bastante interessantes, que são as vibrações espirituais, que existe toda uma metodologia para isso, que foi bem estabelecida, essas palestras. Então, note, nós não estamos sozinhos. Tem alguém pensando em nós. E isso vem do plano espiritual. E nós temos que ter fé, nós temos que ter esperança, nós temos que acreditar em alguma coisa. O que é que nós acreditamos? Em Deus. Nós acreditamos nessa luz maior e que nos traga um lenitivo para que nós possamos continuar as nossas lutas. Então, hoje eu gostaria de falar sobre as mulheres da Bíblia. As mulheres da Bíblia são pouco lembradas. Geralmente são os homens, né? Lembro-se de Abraão, Isaac, Moisés, assim por diante. E as mulheres, que foram batalhadoras, vencedoras, muitas estavam no anonimato, contribuíram imensamente para o progresso dos hebreus, ou mesmo do cristianismo, como nós veremos aqui, alguns nomes. Eu começaria a falar em Débora. Eu acredito que poucas pessoas ouviram falar em Débora. Quem foi Débora? Débora era uma mulher extremamente ociosa das suas obrigações. Ela foi ama da esposa de Isaac. E ela ajudou a criar Esaú e Jacó, que foram filhos de Isaac, e Rebeca. E ela foi ama de Rebeca. Então, ela estava já num contexto histórico junto aos hebreus. E ela era temente a Deus, era uma pessoa, e ela era considerada como profetisa. Eu entendo que ela não era profetisa, ela tinha mediunidade. E ela, nas suas reuniões, ela sempre mostrava coisas que deveriam realmente acontecer e sempre no caminho do bem. Então, ela tinha evidência. E, por conta disso, era uma pessoa humilde e ela era extremamente respeitada. E ela foi elevada a juíza. Ela se tornou a primeira mulher a ocupar um cargo que era anteriormente de juízes, que ela foi a quarta. Então, anteriormente, houveram 3 juízes e ela foi a quarta, que foi juíza. E ela tinha uma maneira de conduzir os seus atos de julgamento que o povo realmente tinha uma idolatria por ela, que era uma mulher maravilhosa. Além disso, ela tinha uma ética muito grande. E foi numa época conturbada que ela assumiu vários papéis dentro da forma de governar os hebreus. E ela teve uma responsabilidade grande. E ela, nos seus julgamentos, naquela época, como é que eram feitos os julgamentos? Se reuniam numa praça, em algum lugar, e ela sempre tinha uma determinada palmeira, onde ela sentava-se. Ao seu redor, sentavam-se as pessoas que viriam receber, vamos dizer assim, o seu aval nas disputas que existiam.
E sempre muitas pessoas iam assistir, porque ela era extremamente, além de rigorosa, era extremamente justa. E ela tinha uma moral muito elevada. E algumas vezes, quando os homens foram para a frente de batalha, ela foi junto. Ela fez questão de ir junto para que não se cometessem injustiças. Então, era uma tremenda de uma mulher maravilhosa, pouco conhecida. E ela, realmente, no seu desenvolvimento, ela deixou um exemplo muito grande para os que vieram depois. Então, Débora foi uma das mulheres que eu tenho um respeito muito grande pela sua conduta moral na condução vamos dizer assim, dos seus julgamentos, que na época era o máximo, que cargo era o máximo, e ela está somente abaixo dos sacerdotes. Então, ela tinha uma posição elevada, mas era uma mulher simples. Ela era desprovida de vaidades. E Débora, ela é citada no livro dos Juízes, no capítulo 6, versículo 7. E ela também é citada na Gênese. Então, ela é citada algumas vezes na Bíblia, no Velho Testamento. Que o Velho Testamento, ele se refere aos usos, costumes, às leis e à história do povo hebreu. Uma segunda grande mulher, que eu acredito que já é um pouco mais conhecida, é Esther. Esther tem o livro de Esther, ou fizeram um filme a respeito. Então, no capítulo 2, versículo 7, fala a respeito de Esther. Quem foi Esther? Esther era judia e ela vivia numa comunidade muito grande que não eram de judeus. E essa comunidade, eles odiavam os judeus. E ela, por conta disso, ela nunca se manifestou. Ela tinha sua crença. Esse povo era um povo não acreditavam num único Deus. Eles tinham a idolatria, eram vários deuses, também idolatravam uma série de estátuas e coisas do gênero, que todos conhecem. Então, essa idolatria, ela não partilhava, mas ela se mantinha calada. E Esther, ela, através dos seus conhecimentos, então, ela era uma mulher simples, ela não teve pai, ela não teve mãe, ela perdeu, desculpe, teve. Ela perdeu os pais quando criança, o pai, a mãe, e ela foi criada por um primo mais velho. E esse primo mais velho procurou dar uma educação melhor para Esther. E Esther, ela era muito bonita, ela era muito formosa, e ela era muito bem vista na comunidade, mas não sabiam que ela era judia. E ela se mantinha muito reservada em relação a isso. E o rei da época, ele estava procurando uma jovem para se casar. Então, ele editou a procura de uma mulher e o seu primo, que tinha um relacionamento dentro do palácio, soube disso e levou Esther para se apresentar ao rei. E a comissão queria julgar e dizer a quem o rei iria realmente escolher como mulher. E quando o rei, pela primeira vez, ele viu Esther, ele realmente ficou encantado pela maneira dela se portar, da maneira dela ser, da delicadeza dela, do porte, da beleza. E aquilo realmente o encantou, e de todas as formas, né? E ele ficou encantado, e acabaram casando-se. E houve uma trama interna no governo, um decreto que era para matar os judeus. A ideia era essa, era exterminar com os judeus naquela região.
Então, podia ser crianças, podia ser adultos, velhos, o que for, mulher. Então, eles não queriam mais a presença dos judeus naquela região. E ela ficou sabendo disso. E ela, por ser judia, ela tinha que fazer alguma coisa. Só que ela não poderia chegar para o seu marido e dizer: olha, eu sou judia, eu quero que você me ajude e anule essa lei que determina a morte dos judeus. Então, eles tinham a oportunidade de ou ir embora ou seriam mortos. E ela tinha que arranjar um meio. Então, o que ela fez? Engenhosamente, ela ofereceu um banquete para o seu marido. Mas isso, pelas regras da época, ela não poderia ter ofertado um banquete. E ela incorreu exatamente contra o sistema, ofertando um banquete ao seu marido, passando por cima dessas regras, sabendo que ela poderia ser descoberta que ela era judia e assim por diante. Mas ela ofereceu. E realmente foi um jantar muito bem feito, caprichado, de boa qualidade, e ele ficou mais ainda apaixonado por sua mulher. E quase ao término, ele diz a ela: o que você me pedir, eu te realizo. O que você pedir, se você quiser metade do meu reino por você, eu dou. Esse era o ponto que ele chegou a amar Esther. E ela disse que não queria. E aí ela se declarou judia. Ela se declarou, sabendo que aquele instante era um momento crucial, que ela podia ser repudiada, que ela poderia realmente ser presa ou ser morta, ou o que for, e ela arriscou tudo. Ou seja, ela arriscou tudo em relação ao povo judeu. E o marido reconheceu nela uma mulher extraordinária. E ele aceitou que ela fosse judia. Aí ela colocou que tinha um decreto que os judeus tinham que deixar a região ou eles seriam mortos. E essa lei foi revogada. Então, ela salvou a vida de milhares e milhares de judeus através da sua coragem, através da sua inteligência e através do seu brilhantismo. E ela fez isso tudo porque ela amava a Deus. Como os judeus tinham apenas um único Deus, eles eram monoteístas. E os demais povos realmente não eram monoteístas, tinham vários deuses. E ela realmente correu risco, poderia ser realmente levada presa, ou o que for. Ela correu risco em relação àquilo que ela sentia pelo seu Deus. Então, eu vejo que, no caso, Esther foi uma mulher brilhante. E ela, num ato, nesse gesto, ela conseguiu salvar milhares e milhares de judeus. Na realidade, não eram judeus, mas eram pessoas. É isso que tem que se entender, que são pessoas. Então, ela conseguiu realmente atingir esse seu objetivo. Então, essa é a segunda mulher. A terceira mulher chama-se Ruth. Ruth também já é um pouco mais conhecida. A Ruth está no livro de Ruth, logo no capítulo 1, versículo 16, ou coisa assim. Ruth, ela era moabita, era de Moabe. E Moabe era uma região fora vamos dizer assim, dos tentáculos dos judeus. Então, ela era moabita. E os moabitas eram detestados pelos judeus. Na realidade, todos aqueles povos, entre si, eles lutavam. Eles tinham uns ódios dos outros, por uma série de motivos políticos, religiosos, por ganância, ou que o valha. E Ruth, ela estava realmente na sua terra, em Moabe, apesar de ela ela casou-se com um judeu. Então, ela casou-se com um judeu e passava muita fome, muita necessidade, muitas guerras, e ela perdeu, num curto espaço de tempo, ela perdeu o marido, ela perdeu o cunhado e perdeu o sogro.
e ela ficou apenas ela e a sogra, porque a outra nora, ela foi embora, ela não suportou tudo aquilo e foi embora. E Ruth ficou com todo esse desconforto, com todo essa amargura de perder o marido, de perder o cunhado, de perder o sogro. E ela tinha que cuidar da sogra que já era idosa, Naomi. E ela se propôs a cuidar da sogra e passava realmente fome. Então, no fim do dia, elas tinham que ir para o campo, principalmente ela, que era mais jovem, ia para o campo buscar o que sobrava para poder se alimentar. Então, eles não estavam mais aguentando aquela vida que era a pobreza entre os pobres. E, através da sua sogra, Naomi, pediu que ela abandonasse. Ela falou, me abandone, porque você tem que ter a tua vida. Vá em frente, me deixe, que eu sigo a minha vida, vou até um determinado momento, até onde eu aguentar. Ou seja, ela estava procurando realmente ter um fim mais rápido, mais próximo, porque já não suportava mais a carga. E, principalmente, ela era uma carga muito grande para a Ruth. E a Ruth não abandonou. Falou, jamais, enquanto viver, eu estarei a seu lado e vamos em frente. E assim foram, até que Naomi resolveu voltar para Jerusalém. E Ruth acompanhou nessa jornada que foi extenuante, foi terrível, passaram fome. E Naomi voltou para a sua aldeia. E ela foi muito bem recebida na sua aldeia, com muito carinho, e já tinha um pouco mais de alimentação. E Ruth, por ser moabita, ficou com receio de realmente não ser bem recebida, mas depois ficaram sabendo das atitudes dela, da fidelidade, do amor, do carinho, da força de vontade, ela foi aceita como se fosse uma judia. E no decorrer, não vamos prolongar muito, mas ela acabou depois casando-se com um comerciante bem estabelecido. Aí ela teve uma vida confortável, sua sogra teve uma vida também muito bem confortável para o resto da vida. Então, note, por que fala em Ruth? Porque ela foi batalhadora, ela podia ter deixado a sogra para trás, porque podia dizer, por que eu tenho que levar um fardo que não é meu? Ela não permitiu, ela foi até o fim, ela buscou alimento, alimentou a sogra, deu de beber para a sogra, ia buscar água na fonte, que era bem distante, batalhou, foi fiel e ela conseguiu realmente se tornar uma grande mulher. Então, Ruth saiu uma pobre entre as pobres e conseguiu chegar num ponto maior, porque exatamente foi através da espiritualidade dela que ela se tornou uma grande mulher. Então, essas são as 3 grandes mulheres do Velho Testamento. Então, nós começamos com Débora, nós falamos de Esther e nós falamos agora de Ruth. Novo Testamento. Pouquíssimas pessoas já ouviram falar em Priscila. Quem foi Priscila? Paulo, numa das cartas aos Romanos, a primeira coisa que ele diz: agradeço o apoio de Priscila e também do seu marido, Áquila, mas Priscila, que ela foi a minha sustentação. Ela me tirou do cativeiro e ela que me sustentou no meu cristianismo. Então, ele é muito claro no que ele diz a respeito de Priscila. E para Paulo dizer isso, é porque ele amava demais o que ela fez por ele, a gratidão de Paulo. E quem foi Priscila? Priscila morava em Jerusalém. Seu pai era um comerciante, ele era judeu, só que houve um problema no comércio dele, e ele foi abordado por cobradores de impostos
inescrupulosos. E ele também não acreditava muito em relação ao cristianismo. Desculpe, ao contrário, ele acreditava no cristianismo. E ele, sendo judeu, acreditava no cristianismo. E por conta da desavença que ele teve com os coletores de impostos, tiraram tudo que ele tinha, ele ficou na miséria. Além disso, ele foi preso, ele apanhou e acabou morrendo por conta disso. E quem era realmente a cabeça desse movimento de acabar com os seguidores do mestre? Paulo de Tarso. Paulo foi o responsável na perseguição dos seguidores de Cristo. Ainda não eram chamados de cristão. Então, ele perseguia. E o pai dela foi morto, etc., perseguido, e ela foi perseguida junto com seu marido Áquila. E eles fugiram, foram para o Oriente, foram para uma região africana, que era exatamente, chama-se região do Dan, que é o princípio do deserto arábico. E se estabeleceram lá porque fugiram. Estavam à caça deles, por serem cristãos. E Paulo, em todas as suas andanças, nós vamos encurtar aqui, porque seria longo também falar a respeito, e Paulo acabou indo também para Dan, para essa região, para fazer uma reflexão de vida, porque ele estava perdido. Ele era execrado pelos seguidores de Cristo, achando que ele estava se infiltrando para prejudicá-los, e, por sua vez, os judeus achavam que ele era um traidor. Então, dos dois lados, ele não tinha sustentação. E isso mexeu com a cabeça dele, porque não era verdade. Ele acabou de se tornar um seguidor do mestre. E ele fugiu, teve que fugir de Jerusalém, tem uma série de várias passagens, até que foi para a cidade de Dan. E Paulo era um excelente tecelão, ele tinha aprendido o ofício com seu pai, porque ele sempre dizia, o dia que eu precisar me sustentar com as minhas mãos, eu sei tecer redes. E eles eram vizinhos, e lentamente foram se aproximando quando Priscila descobriu que Paulo era aquele Paulo que o perseguia. E fizeram amizade, mas receosos, achando que alguma coisa estava errada, até que descobriram que Paulo realmente era aquilo que ele falava, que ele era um seguidor de Cristo. Aí se aliaram. E, através de Paulo, Priscila e Áquila deram uma cobertura muito grande para Paulo, a região que ele era perseguido, esconderam Paulo, e depois de uma época, eles foram para Roma. E em Roma, Priscila, ela foi uma grande colaboradora de Paulo, de Pedro e de Lucas. Juntamente com Áquila, elas refugiavam os cristãos perseguidos pelos romanos. Então, note, ela teve um papel fundamental em Roma, e ela era o braço direito tanto de Paulo quanto de Lucas. E era exatamente aquele refúgio, as catacumbas, preparava os alimentos, ajudava a fugir, e ela foi extraordinária. Então, Priscila, quando Paulo diz que ele devia uma obrigação para Priscila e Áquila, pelo que fizeram por ele. Então, está aí mais uma grande mulher que está no anonimato. Eu diria que está no anonimato. Então, está aí. Uma segunda e terceira, Maria e Marta, eram as duas irmãs de Lázaro. E o mestre, um dia andando, procurando um lugar para fazer uma refeição, numa aldeia, entrou numa, vamos assim, entre aspas, numa cantina, e foi fazer uma refeição, e as proprietárias eram Marta e Maria. E o mestre começou a conversar, e Maria ficou fascinada pelo que o mestre falava.
E daí para frente, ela se tornou, Maria, se tornou uma seguidora assídua do Mestre. Mas Marta também. Só que Marta, ela preparava as comidas, ela lavava as panelas, ela tirava a mesa, quando o Mestre estava, claro. Quando o Mestre não estava, as duas se davam bem e as duas dividiam os afazeres domésticos. Mas quando o Mestre estava, Maria sentava aos pés do Mestre e ficava ouvindo. E Marta começou a ficar enciumada, começou a ficar incomodada. E um dia ela disse para o Mestre: eu tenho tanta coisa para fazer e minha irmã fica aqui te escutando. Eu preciso de ajuda. Aí ele diz: Marta, Marta, a tua ansiedade não te deixa viver. Você tem que viver não só dos teus afazeres, porque eles podem ser feitos depois. Então, na realidade, ele estava dando razão para Maria, dizendo que o presente de Maria era aquele, de ouvir o Mestre. Então, ele quis deixar uma mensagem, na realidade era isso, uma mensagem, que quando as mulheres têm muitos afazeres, porque as mulheres realmente é isso, trabalham muito, e trabalham muito, se dedicam à família, ao filho, ao marido, aos netos, a todo mundo, e as mulheres acabam não tendo tempo para elas. E era isso que o Mestre estava dizendo. Marta, Marta, não se preocupe, a tua ansiedade não deixa você cuidar-se de si mesmo. Deixa alguns afazeres para depois. Não é que ele disse, olha, larga a mão de tudo isso. Não. Deixe algumas coisas para depois. E vem ouvir a palavra do Mestre, ou seja, vem alimentar seu espírito. Então, Marta e Maria, nesse caso, eu considero como duas mulheres realmente fabulosas, inclusive elas que acompanharam toda a vida do Mestre. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, foram elas que se preocupavam com o irmão, foram elas que foram até o túmulo de Cristo depois de 3 dias para ver. Então, elas estavam muito ligadas ao Mestre. Então, foram duas mulheres fantásticas. E, realmente, Maria era de ouvir, enquanto Marta ficava nos afazeres e não tinha tempo para poder meditar, poder pensar. Então, era isso que o Mestre dizia. E a outra mulher é a Maria de Nazaré. Quando o anjo Gabriel lhe disse: Ave, bendito é o fruto do vosso ventre. Aí ela diz: seja feita a vontade do Senhor. Então, ela aceitou ser mãe de Jesus. Então, repare que na Bíblia ela é só citada 2 vezes. Uma vez ela é citada por Lucas e outra vez ela é citada por João, só. E uma das coisas, a única coisa que ela pediu para Jesus, a única, foi quando foram nas bodas de Canaã, faltou vinho, uma festa sem vinho não poderia acontecer, e ela pediu para Jesus: vai lá e dá um jeito, só isso. E ele foi e deu um jeito, que é o milagre da transformação da água no vinho. Então, ela não ficava atrás de Jesus atormentando sua vida. Ou onde você está, para onde você vai, o que você está fazendo, e receosa, ou ansiosa, ou ainda enciumada pelas amizades do mestre, que ele saía para pregar e ia embora. E ela não sabia para onde ele estava andando. E uma vez ela foi buscá-lo, e junto com seus irmãos, depois de um bom tempo, e ele diz: quem é minha mãe? Diz: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão aí. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Então, note, não que ele desprezasse a mãe e os irmãos, não é nada disso. Ele estava na pregação. Então, Maria, ela foi silenciosa. Ela atuou como uma verdadeira mãe, sofrendo à distância. Ela acompanhou todo o sofrimento do mestre. Ela não entrou no meio. Na hora que ele estava apanhando, correu para pegá-lo, correu para acudi-lo, levou uma toalha. Ela se manteve à distância, porque ela sabia
que aquele era o papel dela. Então, Maria, eu sempre digo, é a mãe silenciosa que orava pelo filho, sempre pensando no melhor do mestre. E ela sabia que aquilo tinha que ser cumprido. Então, ela não fazia um alarde, principalmente quando começou a sofrer as perseguições, apanhar, levar chicotada, o espinho na cabeça. Ela não foi lá e tirar. Ela não se manifestou, mas ela sofria com isso. Até no instante que ele estava na cruz, ela estava ao pé da cruz e, juntamente, ela estava com Marcos, que Marcos depois o acompanhou de um tempo, e ela teve muita ligação com Lucas, que, segundo relatos, outros, foi quem deram sustentação a Maria depois da ida do Mestre. Então, eu vejo que Maria foi uma grande mulher, e é por isso que nós pedimos sempre a sua meiguice, como toda mulher. A meiguice está em todas as mulheres. Esse amor, o amor materno, o amor fraterno que ela tem. E nós sempre pedimos à mãe, né, Maria, que nos cubra com o seu manto azulado. E até uma forma de alegoria dizer seu manto azulado, que exatamente é a cor o azul é a cor que nos traz tranquilidade. Então, note, quando nós falamos em Maria, nós estamos falando em doçura, em amor, na caridade, e sempre fazendo sem se evidenciar, fazer o bem sem mostrar para os outros que está fazendo o bem. Então, eu vejo que essas grandes... Tem várias outras ainda, né? Tinha Maria de Magdala, e outras mulheres que a gente não citou, mas o tempo também não dá. Então, eu tinha que escolher, realmente, eu achei que Débora, que eu achei fascinante, a história de Esther, que é interessante, a história de Ruth, que é uma história pungente, Priscila, quem leu os livros de Paulo, que tem capítulos ligados a Priscila e Áquila, foi fantástica, que sofreu pelo seu pai e perdoou Paulo. Paulo foi que perseguiu seu pai, e ela o perdoou, se tornou uma grande colaboradora de Paulo. Depois nós falamos de Marta e Maria, que são, vamos dizer assim, os dois extremos, né? Mas para o mestre, que realmente o que ele mostra é isso. E você também não pode ficar o dia inteiro no seu afazer, Marta. E Maria está certa, ela precisa de um momento de poder refletir, porque Maria também era trabalhadora. Então, nota, esse é o equilíbrio. E, finalmente, nós falamos em Maria, nossa mãe querida, mais cultuada pelos católicos do que pelos evangélicos. Então, deixamos aqui a nossa gratidão, o nosso apreço a todos vocês que estão nos ouvindo, e pense nessas mulheres fantásticas. Quantas mulheres invisíveis existem por aí? Quantas mulheres que sofrem, batalham, lutam e vencem? Por quê? Porque tem fé, tem esperança. Eu vejo que as mulheres têm muito mais espiritualidade, um grau de espiritualidade muito mais evoluído que muitos homens, mais que os homens. Porque as mulheres são mais sensíveis. E as mulheres têm uma capacidade muito grande de amor. Claro que os homens também têm, nós também temos. Mas as mulheres são especiais pelo que fazem, pelo que lutam, principalmente em relação aos filhos, ao marido, à casa, família. Então, fica aqui um abraço a todos, que Deus abençoe com muita luz, com muito carinho, que realmente meditem no que nós falamos, dê uma pensada em tudo isso, faça sua reforma íntima, faça suas orações, deixe um pouquinho de lado o seu afazer e arranje um tempinho para você, pensar em você, meditar e poder raciocinar. Que Deus abençoe a todos, com muita luz e com muito amor. Até uma próxima, até breve.